Só para vocês entenderem. Se vocês forem contar, vocês vão ver que no total tem 9 deusas, tá? Então, na realidade, são 9 dias, cada dia é uma Devi, mas são facetas, né? Vocês vão olhar que, basicamente, elas vão receber vários nomes, mas são facetas, tá vendo? Pousada Sarasvati, Lakshmi, né? Aí você tem a Parvati, você tem a Durga em várias, né, modalidades, ali, em várias representações, mas são desdobramentos de 3 principais, tá? Então, as 3 principais são: a gente abre com Durga, com a guerreira. Então, como eu falei para vocês, né? Nas aulas de hoje, né, dos últimos dias, eu falava assim, ó, faz respiração Ujjayi, né? E o Ujjayi, normalmente, a gente fala que parece o som do mar, do fundo da garganta, mas a gente vai imaginar que é o rugido do leão, tá? Então, cada uma das divindades indianas, elas têm montarias. A montaria de Durga é um leão ou tigre, depende de onde ela é representada na Índia, né? No norte ou no sul, tá? É um leão ou um tigre. Bom, então ela é, dentre todas, né? Ela é a mais forte, vamos dizer assim, a mais poderosa. Uma coisa interessante para vocês olharem, né, para os deuses indianos, é vocês contarem a quantidade de braços. Quanto mais braços, mais poderoso, tá? Então, tem algumas representações de Durga em que ela tem... Opa, pulei aqui. Em que ela tem 10 braços, tá? Quanto mais braços a divindade tem, mais forte ela é. Então, aqui a gente tem uma representação, o outro braço está por baixo da capa, né? Mas ela aqui está representada com 8 braços, né? Nem sei quantos... Olha quantos braços aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? 12 braços. Cada braço tem uma arma ou tem um objeto, cada objeto tem uma representação de algum poder que ela tem, tá? E aqui tem uma representação dela com 8 braços, tudo bem? Então ela abre. Os primeiros 3 dias é para Durga e as variantes de Durga. Os 3 próximos dias é para Lakshmi, o que vocês estão fazendo agora. A deusa da prosperidade, da auspiciosidade, né? Ela está sentada num lótus, né? Ela segura as flores de lótus, né? Aqui não tem a representação daqui, né? Nessa estátua. Mas daqui da mão dela, né, esquerda, caem moedas de ouro, né? Várias moedas. Então, ela é que traz a auspiciosidade. A gente associa, né? E óbvio que a gente pede, né? Por riquezas terrestres, mas aqui, dentro desse contexto de evitar, né, de combater a ignorância, a auspiciosidade aqui é a obtenção de uma mente clara, né? Eu sempre gosto de citar isso. O Patrick Van Lameren, que é quem eu vivo postando todo dia de manhã, ó, hoje é o 5º dia, ó, hoje é o 4º dia. E ali também é uma forma de eu honrar as devis, né? Todo dia eu acordo de manhã, abro e aponto, ó, hoje é tal, né? É, ele fala, né, e você já deve ter ouvido dizer em aula, que se você tiver que pedir alguma auspiciosidade, alguma bênção para Deus, ele fala que a gente deveria pedir por uma mente clara, porque com uma mente clara a gente dá conta de basicamente tudo na nossa vida. Tendo a cabeça no lugar, que às vezes eu brinco com vocês, né? Como vocês se sentem com a cabeça no lugar? É esse o lugar, né? Eu estou tentando encontrar a minha cabeça no lugar no corpo físico, e tomara que eu encontre a minha cabeça no lugar no corpo sutil, né? De fato, né? Na minha mente. Eu consiga me assentar, tá bom? E por fim, os 3 últimos dias, Sarasvati, deusa da sabedoria, da música, da poesia, né? A montaria dela é um pavão ou um cisne. Também depende de onde ela for representada na Índia, tá? E ela, de novo, né? Para mim, o que fica muito claro quando eu lembro de Sarasvati não adianta eu ser forte e corajosa, né? Não adianta eu ter todas as bênçãos de Lakshmi se eu não tiver Sarasvati na minha vida. Sabedoria para coordenar e lidar com tudo isso. Então,
Vocês devem saber de pessoas que receberam muitas bênçãos, né? Mas não souberam utilizá-las, né? Então, às vezes, a gente tem muitos talentos, mas a gente não sabe utilizá-los. Então, Sarasvati é essa força que vai dar esse discernimento, vai trazer esse discernimento para a gente utilizar bem os nossos talentos. Tudo bem? Então, agora, vocês já estão fazendo aula comigo, né? Então, vocês já vêm fazendo Durga e Lakshmi. Como hoje, né? Eu decidi meio que de última hora, também como uma forma de agradecimento às devidas, montar essa aula, né? Então, hoje é um barba, cabelo e bigode, é um tudo junto, tá bom? Então, a gente vai abordar aspectos das três. Enquanto a gente vai fazendo a aula, eu vou trazendo para o corpo o aspecto das três, tá? A gente pode basicamente pensar assim, Durga é pés e pelve, tá? Pés e pelve, principalmente pés, mas pelve também entra isso na história, né? Lakshmi a gente pode pensar em tronco, né? E principalmente a parte torácica, tá? E Sarasvati é muito essa visão, né? Esse lugar de enxergar com um olhar mais límpido, né? Então, para mim, vem muito essa clareza de ideia, né? Esse lugar, esse olhar que se expande, né? Então, a gente vai trabalhar, na realidade, a gente acaba trabalhando o corpo inteiro, mas eu vou puxando, vou contando esses lugares para vocês, tá? Pés, o tórax, né? E o olhar, a visão, tá bom? Vamos lá, eu vou parar de compartilhar. E vocês vão, eu vou abrir minha tela maior para vocês me verem de corpo todo, mas por hora vocês podem ir deitando sobre as costas, tá bom? Pessoal que vai chegando, né, vai se acomodando, deitem-se sobre as costas. Vamos lá. Não vamos nós. Vamos daqui. Olá, olá, tudo bem? Dá para ver? Todo mundo está me vendo? Vamos praticar, né? Deixa eu abrir meu computador aqui. Vou fechar esse aqui. Vou colocar esse aqui no Spotlight. Foi bem grandão. Peraí. Vocês conseguem me ver grande? Estão me vendo bem? Vocês conseguem me ver bem? Beleza. Então vamos nós. Vamos lá. Ó, vamos deitar sobre as costas. Vai, pessoal que está chegando, se você nunca fez yoga, não se vai na manha, vai com calma, né? Talvez você vai escutar aí uma nomenclatura, uma fala diferente, não tem problema, né? Eu brinco que primeira aula de yoga que nem primeira aula de zumba, né? Às vezes sai todo mundo dançando para um lado, você sai dançando para o outro, mas respira fundo, para, se localiza, que vai dar tudo certo, tá? A gente vai separando as pernas um pouquinho, a gente dá uma afastada, ó, na pele das costas, para a gente ter mais espaço. E a gente vai afastando também braços e, se puder, peito aberto, a palma da mão virada para cima. E a gente faz uma inspiração profunda e uma exalação longa. E, se puder, a gente fecha um pouquinho os olhos, né? E a gente vai se situando no corpo, tá? Então, as partes que encostam no chão e as que não encostam. Aquilo que incomoda e que acomoda. Então, as dores, né? Aquilo que, caramba, né? Fica ruim para mim, de repente, ficar com a perna estendida, pode dobrar os joelhos, apoiar os dois pés no chão, né? É válido também, né?
E para quem não me conhece, eu uso muitas metáforas de corpo, né? Então, por exemplo, agora, né? Eu posso pedir para você fechar os olhos. Essa é um comando de voz, né? Mas eu posso pedir também para você descansar os seus olhos. Então, descansar os seus olhos, eu acho que é um outro lugar, né? Uma outra regulação de tônus, né? Da musculatura dos olhos. Você vai descer os dentes e vai relaxar a língua dentro da boca. Só por alguns instantes apenas. Você vai aí de corpo estendido, de olhar descansado. Sempre que puder, você vai lá na pontinha do seu nariz e tenta sentir um pouquinho o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Você pode inspirar pelo nariz, de repente, e soltar o ar pela boca. Tudo bem ser assim também. E aí a gente vai começar. E vai na minha voz, tá? A gente vai começar a movimentar o corpo com o intuito de soltar um pouco mais esse corpo, tá? Então agora a gente vai aproximar um pouco mais as pernas e a gente vai escolher uma perna e vai trazê-la de contra o peito. Então você relaxa os ombros, traz essa perna para você e você dá uma mexidinha aí nesse pé, roda ele para um lado, roda ele para o outro. Flexione, estende, afasta dedos, né? Então, quem fez a aula comigo, né, de Lakshmi, eu falava, olha, Lakshmi gosta muito quando você cuida da sua casa, né? Não só a sua casa física, mas a sua casa corpo, né? E o indiano fala que se você cuida bem da casa, Lakshmi lhe abençoa, né? Então, ó, a gente começa então a cuidar da nossa casa, né? Dentro dessa visão indiana, se ela percebe que a gente está cuidando da casa, ela nos abençoa. Se a gente não cuida, não é que ela nos amaldiçoa, tá? Não precisa ficar desesperada. Mas ela passa reto, ela não para, ela não se detém, tá bom? Devolva essa perna que você trouxe para o chão. E estenda o corpo no chão, fica um pouquinho lá de olhos descantados. Sente como é que ficou essa perna, né? E sente como é que ficou a outra perna. Então, compare um lado e o outro. Legal. É como eu te convido agora a tirar uma fotografia de você, tá? Então, você fez um desenho do seu corpo, baseado no que você sente, e guardou esse desenho aí na sua cabeça. Vamos com a outra perna agora. Ó, trago, acomodo, né? E dou uma mexida lá no meu pé. Às vezes dá uma vontade de bocejar, tá? Pode bocejar sem nem ser feliz. E vai abrindo e fechando os dedos. E roda para lá e roda para cá. Fica lá um pouquinho, ó. Mexe, mexe esse pé, mexe mesmo, tá? Legal. Deu uma boa respirada funda. Estendo o corpo no chão. Relaxo, fecho um pouquinho os olhos. Vou voltar naquele desenho que eu fiz, né? Vou sentir como é que ficou. Beleza. Vamos apoiar um pé e o outro no chão. Pé no chão. Aliás, todo o princípio feminino, tá? Eu até estou colocando Durga nesse lugar de chão, né? Porque ela é quem abre o Navaratri. Mas estabilidade, suporte, né? Chão, isso é característica para o hinduísmo, né? Característica típica do feminino, tá? Então, é suporte, estabilidade, chão. Então, ó, eu vou flexionar os joelhos, vou apoiar os dois pés no chão, ó, e eu vou sentir o chão debaixo dos meus pés, tá?
E eu vou abrir os braços ao lado do corpo, de novo, né? E vou dar uma respirada aqui. Beleza. Vou tombar as duas pernas para a direita. Não tem problema que os meus pés vão perder contato. Ó, tombei. Tá? Vou colocar minha mão direita, ó. Se tiver dúvida, dá uma olhadinha. Lá nas minhas costelas mais baixas, tá? Então, a minha mão direita está meio que sentindo, ó, a minha respiração. Se der, eu vou girar minha cabeça para a esquerda. Lembra que você pode ficar com os olhos descansados, tá? Com os olhos fechados. E aí, conforme eu vou respirando, a minha mão direita vai sentindo o meu movimento respiratório. Lembra que eu trouxe Lakshmi para o tórax, né? Para a linha do coração. Então, eu vou inspirando, vou exalando. E vou estendendo esse meu braço esquerdo. Vai dando uma respirada aí. E eu gosto muito de uma fala, quem está comigo faz um tempão deve estar cansado de ouvir isso, da Cristine Biapina, que ela fala de um braço, né, que não nasce na articulação de um ombro, que é o nosso braço, né, é uma visão poética, ele nasce do nosso coração. Então, o braço, ele nasce do coração. Então, eu não abraço com os braços, eu abraço com o coração. Porque os meus braços começam no centro do meu peito, né? E no meio das minhas costas. Então, é dali que parte o gesto do braço, né? E não da articulação do ombro. Então, é um braço ó, que é uma extensão do meu coração. Então, ela fala, né? Como você se aproxima de alguém, quando você se repudia alguém, né? Como é que seu corpo se comporta quando você se repudia, quando repudia uma pessoa, né? Ou quando você toca uma pessoa, quando você é tocado por alguém. Legal. Vou retornar para o meio. Vou pisar meu pé na terra. Ó, meu pé chegou na terra. Fecha um pouco os olhos, sente o pé na terra. Ó. É importantíssimo a gente saber que tem chão. E eu não estou falando só de chão, chão. Né? Tem outros chãos por aí. A gente saber que tem chão, tem suporte. E aí a gente vai tombar as pernas para a esquerda. E tudo bem que a gente perdeu o chão momentaneamente, mas a gente tem o coração. Então, mão esquerda vai nas costelas mais baixas. Vou girar um pouquinho a cabeça para a direita. Suavizo a expressão do rosto. Minha mão esquerda vai sentindo o meu respirar. E o meu braço direito surge a partir do centro do meu peito e do centro das minhas costas. Ele é uma extensão, eu gosto muito dessa fala poética da Cris Biapina. Ele é uma extensão pulsante do meu coração. E aí eu volto e abro de novo os braços da lateral, ó. E sinto de novo os meus dois pés no chão, ó. Tá? Eu tenho chão, ó. Eu tenho osso sacro, ó. Eu apoio uma banda do bumbum a outra, ó. Eu tenho osso sacro, eu tenho asas, cápulas, eu tenho a parte de trás da minha cabeça, ó. Eu tenho suporte, ó. Pregar o corpo ao suporte, ó. O suporte para o indiano, para o hinduísmo é o feminino, ó. Tá? Agora, tô vindo de baixo para cima, tá? É o gordinho da mão. Quem tiver, não conhece, né? Nunca fez aula comigo, ficou uma bisoiada rapidinho. Então, é o gordinho da mão. A gente chama de raiz da mão, tá? A raiz da mão, a gente vai colocar em cima das sobrancelhas. A gente não vai pressionar o globo ocular, tá? Então, ó, eu vou colocar o outro, ó, em cima das sobrancelhas. E aí a mão vai na testa e uma parte dos dedos vão chegar nos cabelos, né? E eu vou relaxar os ombros.
E eu vou tentar descansar o meu olhar. E eu vou usar uma metáfora de corpo, tá? Vai na minha voz. É como a gente está em Sarasvati, né? E eu associo essa sabedoria também a essa visão, né, ampla. Imagine que você está agora, você vai levar atenção agora para a faixa dos seus olhos. Eu não vou usar nem a metáfora, eu vou fazer isso. Imagine, né? Ó, agora você vai levar atenção para a faixa dos seus olhos. É como se você tivesse dentro da sua cabeça, não fora, tá? Dentro da sua cabeça. E de dentro da sua cabeça você olha para os seus olhos. Então, é um olhar de dentro, tá? Não é um olhar de se olhar no espelho e se imaginar se olhando no espelho e você está olhando a imagem. Não é se olhar de fora, é se olhar por dentro. Ó. Eu estou dentro da minha cabeça, de dentro da minha cabeça, eu levo a minha atenção para os meus olhos. Olhar para os meus olhos. E aí eu inspiro bem profundamente, eu exalo longamente. E a gente vai para a última sequência, né? Numa posição deitada sobre as costas. Depois a gente vai virando. Então a gente vai soltando as mãos e a gente vai tombar uma perna para cada lado, tá? Ó, eu não sei quem tem questões no quadril, tá? Que está me assistindo. Então, se de repente você tem uma lesão em quadril, que você não pode ficar assim, continua assim, tá? Continua do jeito que você estava antes. Os dois pés apoiados no chão. Mas se der, juntei, tá? Equilibro a minha pelve. Eu não posso largar completamente a minha pelve, porque senão a lombar vai ficar muito distante do chão. Então, eu vou dar uma contraída no abdômen. As mãos eu vou colocar nas virilhas internas, ó, tá? Os cotovelos encostam no chão. Eu vou suavizar a expressão do rosto, descanso os olhos. Eu vou respirar um pouquinho aqui, ó, na base. Na base. Pescoço longo, distância ombros, orelhas. Agora, deixa tudo como está. Vou subir as mãos para as costelas de novo mais baixas. Agora são as duas mãos. Ó. Dá uma respirada aqui. E, por fim, eu vou subir as mãos para cima da linha mamária. Lá em cima, ó. Eu vou com a pontinha dos dedos tocar as saboneteiras, as clavículas, tá? Dois ossinhos aqui. E vou dar uma respirada aqui em cima. As minhas mãos me ajudam a sentir a minha respiração. E ok. Vou aproximar os meus joelhos. Vou me deitar sobre o lado esquerdo do corpo. Eu vou ficar viradinha de costas para vocês, tá? Mas depois eu já ajeito, ó. Deito-me sobre a lateral esquerda. Dou uma respirada funda aqui. Vou empurrar o chão para longe. Vou me sentar. Prender meu cabelito aqui. Sentei, tá? Um pouquinho mais para. Ó. Vou virar de ladinho para ficar mais fácil para vocês verem. Tudo bem? Ó. Ahn, puxei bandas do bumbum para trás para os lados. O meu pé direito vai ficar. Não deixa ele morrer, tá? Ó.
Preciso de base. Então, mesmo que eu não tenha uma base, né? Porque eu não estou pisando em nada, tudo bem? Mas eu vou imaginar que eu estou pisando, ó, certo? Que eu estou empurrando uma parede, tudo bem? Então, ainda que eu não tenha uma base visível, eu tenho uma base invisível, tá bom? Então, eu tenho uma base ali. E aí, ó, a gente vai pensar o seguinte, deixa eu virar para o outro lado que vai ficar melhor. Ó, a gente vai pensar o seguinte, deixa essa perna aqui, faz a flexão da perna esquerda e só apoia o pé desse lado aqui. Então, quem está acostumado a fazer comigo não vai cruzar, tá? Ó, eu vou posicionar aqui, tudo bem? O braço esquerdo teu, ó, vai lá no teu joelho direito, na tua coxa direita. Então, eu vou passar por dentro. Braço direito vai atrás. Eu cresço, abdômen, pescoço, olhos. Vou olhar lá no canto direito dos olhos. E vou respirando aqui. Então, eu tenho pé, eu tenho centro, abdômen, tórax. Eu tenho olhar. Olho lá no canto direito dos olhos. E eu vou dar uma respirada. E eu vou trazendo o corpo de volta, ó. Estendi, respirei, puxei bandas do bumbum para trás para os lados. Ó, eu tô com o pé na base, ó. Então eu tô empurrando com o pé esquerdo uma parede imaginária. Eu faço a flexão do joelho direito, ó. Tá? Então, ó, e pensando nessa história de suporte de pé, de Durga, ó, pé direito sente o chão, pé esquerdo sente uma parede imaginária. O braço direito vai passar por dentro, ó, o braço esquerdo vai atrás. Eu vou crescer, ó, e eu vou rodar. E eu vou olhando lá no canto esquerdo dos meus olhos, lá no cantinho esquerdo. E eu vou me sustentando, né? Então, o aspecto da força, né? Fazer força, ó, contra a gravidade. Senão a gravidade ganha e me puxa para baixo. E eu volto e dou uma estendida aqui. Tudo bem? Vamos mudar de posição. Dá para cruzar tornozelos, eu cruzo. Não dá, eu levo pernas pela lateral. Vou entrar no quatro apoios. Ó, vamos comigo. Pés, ó, dorsiflexão. Tenta abrir o máximo de espaço na sola dos pés. Tórax, abdômen, tórax, ó. Contrai o abdômen, sustenta o peso da cabeça. Mãos, ó. As minhas mãos, eu sinto o suporte. É extremamente importante, tá, gente, que a gente tenha base, tudo bem? Para depois poder fazer o movimento acontecer. Chão, suporte, base, tá? Terra. E aí eu vou inspirar pelve primeiro, ó. Aí evito o bumbum, abro meu peito, para aqui um pouquinho, fica um pouquinho olhando para o ponto entre as sobrancelhas. Para um pouquinho na posição, fica um pouquinho aí olhando para esse ponto. Agora, expira, ó, põe o bumbum para dentro, cola o umbigo nas costas, empurra o chão para longe, cola o queixo no peito, para um pouquinho, fica olhando lá na ponta do teu nariz, mas fica mesmo. Agora eu vou de novo, inspira, arrebita o bumbum, afundo a lombar, abro meu peito, levanto meu queixo, paro, fico olhando para o ponto entre as sobrancelhas, fico. Expiro, bumbum para dentro, colo o umbigo nas costas, empurro o chão, colo o queixo no peito, fica. Olha lá na ponta do nariz, seguro. E aí, a última, ó, inspirou,
Arrebitou o bumbum, abre o peito, levanta o queixo, olha para o ponto entre as sobrancelhas, fica. E na respiração, pelve, 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 umbigo, empurra o chão, cola o queixo no peito, olha na ponta do nariz, fica. Foca mesmo na ponta do nariz. Ok. Volto para o neutro, para no neutro. Não sei, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos caminhando com as mãos para trás, ó. Eu vou levantar os joelhos, vou pisar com os pés no chão e vou soltar o peso da cabeça. Então, fica aqui, não tem problema se a mão não encosta no chão, vai na minha voz, tá? Firmou os pés no chão, nem pisar só com a borda interna do pé, nem pisar só com a borda externa, nem pisar só com a ponta do dedo, nem pisar só com o calcanhar. O pé inteiro no chão, tá? O abdômen está fazendo contenção de órgãos abdominais. Deixa a cabeça pesada, começa a se reconstruir em cima dos pés. Só pode levantar a cabeça depois dos ombros. Só posso botar minha cabeça no lugar depois que eu ponho os meus ombros no lugar. Quando puser a cabeça no lugar, fica um pouquinho de olho fechado. Dá uma respirada funda aí. Sente como é que ficou. Beleza. Dá uma respirada, abre devagar os olhos, dá uma mexida aqui, tá? Então, como eu falo, essa é uma postura de soltura, né? Mas ela é uma postura de circulação de energia. Então, eu boto dentro dessa tradição, né, do yoga, a gente põe, né, a gente imagina que, vamos botar para circular a energia, tá bom? E dá uma respirada funda aqui. Então, vamos nós, tá? Essa sequência de guerreiros, agora a gente vai pegar bem no aspecto de Durga, tá? Essa sequência de guerreiros, a gente vai usar mudras, a gente trabalhou na semana passada. Então, para quem está me vendo agora, nunca fez o mudra, a gente vai usar o Kali Mudra, então a gente entrelaça todos os dedos, dedo indicador fica estendido e unido, né? Só que a gente cruza os polegares um sobre o outro, tá? Então, na tradição, as meninas, né, cruzam a esquerda sobre a direita e meninos fariam o contrário, tá? Então, o polegar esquerdo cruza. Então, a gente vai trabalhar com esse mudra. Esse aqui é um gesto de força. Como Kali é a guerreira, esse é o gesto de força, tá? Então, a gente vai trabalhar com ele primeiro. E depois a gente vai fazer o guerreiro 2, vamos tentar ir juntas. E depois nós vamos fazer o guerreiro 3, vamos tentar ir juntas, tá? Você vai para o começo do seu tapete, nós vamos passo a passo, ó. Tudo bem? Eu não vou muito para a beira da frente do meu tapete. Vou ficar aqui, tá bom. E aí, você vai dar um passo largo com a perna direita para trás, ó. Então, firmamos os dois pés no chão. Pés chegam no chão. Faz o Kali Mudra na altura do coração. Fiz o Kali na altura do meu peito, ó. Fiz a flexão do joelho esquerdo. Firmo e vou elevar braços. Ó. E vou tentar olhar para o mudra. Não deu para olhar para o mudra, olha para frente. Tá tudo bem, olhar para frente, tá? Meu equilíbrio hoje não está muito legal, olha para cima me desequilibra. Olha para frente. Dá uma respirada funda aqui. Vamos, a partir daqui, abrir para o guerreiro 2. O que vamos juntas, ó. A gente vai abrindo para a lateral. Ó, o pé esquerdo continua como ele estava. Ó, eu vou abrir mais o direito. Ó, eu preciso de mais abertura, tá? Mais abertura, tá? Então, o pé esquerdo está virado para fora, o direito está virado para a tua frente. Não é para fazer uma mão frouxa. Fecha a mão, faz o polegar positivo e abre, ó, tá? E estende. E gira a cabeça e olha na direção do polegar esquerdo. E dá uma respirada funda aí.
E abre o peito e é força, tá? 2. Pensa em trazer força para esse corpo, ó. 3. Força. 4. 5. Ó, relaxei, estendi as pernas, desce o braço. Deixa o pé esquerdo onde ele tá, tudo bem? O direito, ó, vai fazendo um zigue-zague, ó, tá? Para que eu quero isso, ó? Para eu me virar, ó, de frente de novo pro tapete, ó. Como é que eu vou fazer o guerreiro 3? Eu preciso fazer uma transferência de peso para a perna da frente. Então, ó, eu subi na perna esquerda e deixei só o dedão do pé direito lá atrás, só o dedão, tá? Vou incorporar força, ó. Eu tenho que trazer força para o corpo, tá? Girei o ombro, subi braços, ó, tá? E vou olhar para um ponto lá na frente. Eu posso ficar por aqui, tá tudo bem eu ficar por aqui, tá? Se eu sentir que dá, eu tiro o dedão do pé direito lá atrás. Se eu sentir que dá, eu vou começar a brincar com o meu equilíbrio. Então, eu vou até onde eu dou conta de ir. Inspira aí. Não deu para tirar dedão, tá tudo bem, ó. Deixa o dedão, tá? Volta, pisa, relaxa os braços, fica um pouquinho de olhos fechados. Sente como é que ficou. Se acalma, acalma a respiração, acalma o coração. Se acalma, né? E se você está assistindo e nunca fez yoga na vida, tá tudo certo. Primeira aula é isso mesmo, tá bom? Respira. É um aprendizado, tá? De tudo. É um aprendizado motor, inclusive. Tá bom? Legal. Ó, vou de novo lá no começo do meu tapete. Vou dividir o peso do corpo, né? Vou colocar a pelve em cima do pé, todo mundo no lugar. Vou dar um passo atrás com a perna esquerda. Ó, vou me estabilizar. O processo de construção é uma meditação em ação, tá? Vou fazer um mudra na altura do meu peito. Ó, vou dobrar o joelho direito, vou deixar a esquerda estendido. Vou elevar braços, vou olhar para o gesto. Ou vou olhar para frente. Respiro. 1, respiro. 2, 3. Vou dar uma respirada, vamos abrir para a lateral. Ó. Então eu abro, ó, tá? Vou deixar o pé direito virado para fora. Eu preciso de uma abertura de perna um pouco maior. Fecha, polegar, firmão e abre, ó, tá? E abre o peito. E a cabeça tá livre, vou rodar, vou olhar para o polegar direito. Respira. 1. Aí é força, ó. E de alguma maneira, tenta incorporar o que você imagina que seria o seu corpo forte, tá? Ó, agora meu corpo tem força, ó. Ele transmite força, ó, ele incorpora força. Então, como é que é força para mim, ó? Trabalhar a força do meu corpo. Eu vou olhar o polegar direito, tá? Legal. Volto, respiro. Deixa o pé direito onde ele está, tudo bem? Vou fazer o zigue-zague com o esquerdo. Estou aproximando, estou fazendo um zigue-zague. Aí eu dou uma ajeitadinha, não fica lindão, né? Mas é o jeitinho nosso aqui, tá? Vou fazer a transferência para a perna para frente, ó. Perna direita, dedão do pé esquerdo, tá? Girei o ombro para trás, subi braço. Crespo. Eu posso ficar por aqui, ó, lindamente, ó. Eu escolho um ponto de fixação e eu fico, ó. Se eu sentir que dá, eu subo o dedão do pé esquerdo lá atrás. Se eu sentir que dá, eu vou subindo a perna e descendo
o tronco e a cabeça. Que for possível para mim. Expire. Volta. Calma, respira, pisa no chão. Deixa os braços soltos, fecha um pouquinho os olhos. Calma a respiração. Acalma o coração. Vamos fazer o seguinte, dá uma soltada. Eu sempre peço, ó, porque quando você vai soltando, é uma conversa que você vai tendo com você, tá? Então você vai vendo, ó, como é que tá o corpo, se tá tudo no lugar, se, né, alguma coisa não ficou legal, vou ter que tomar cuidado. É um convite para conversa, para uma conversa, tá? Eu acho que assim, uma prática de yoga bacana é você, com o seu tapete e com você de novo. Entendeu? É você, tá? Eu fico aqui dando as orientações, mas é uma conversa muito íntima que você vai desenrolando aí, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu vou juntar coisas aqui. Aqui é bem Lakshmi, tá? Não é a variação que eu dei para a galera do Sesc e da Chante, mas é muito parecido. Dei uma olhada antes, tá bom? Para vocês poderem entender. Então é assim, ó. Eu desenho, tá vendo a posição do meu pé? Ó? Vê se dá para ver, né? Dá? Ó, eu vou cruzar o pé direito na frente, ó. Essa é uma posição bem clássica da iconografia indiana. Vocês vão ver várias divindades indianas com variações dessa posição. Tocando flauta, sentado na flor de lótus, então um pé está no chão e outro pé está assim, né? A própria Lakshmi, na representação que eu trouxe para vocês, ela está lá com, né, 4 braços, né? Tem 2 ali segurando lótus, um está segurando Vedas, né? E aí uma perna dela está no chão e outra perninha dela está aqui, né? Aqui é uma conexão, é uma indicação, tá? De uma conexão entre a Terra e o céu, tá? Então, quando a gente vê isso, eles estão dando essa indicação, tudo bem? De que a gente está na Terra, essa é a simbologia da flor de lótus também, tá? Que a gente está nesse mundo, né? Eu tô aqui, ó meu pé, né? Tô aqui, mas eu não preciso me contaminar pelo que está em torno. Eu posso atuar no mundo, ser quem eu sou, fazer o que eu quero fazer, mas eu não preciso fazer o que todo mundo faz, né? Eu não preciso me contaminar. Então a iconografia está dizendo isso, tá? Não é eu me eximir das minhas questões no mundo, eu não quero saber disso, né? Vou viver nas montanhas. Posso também, né? Mas é uma pessoa que está atuando, tá? O yoga tem muito essa questão, é uma pessoa atuante no mundo. Eu estou no mundo, mas eu tenho as minhas convicções, beleza? Então, ó, é um pé na terra, um topo de cabeça no céu, beleza? Vamos usar um mudra de lótus, tá? É um mudra bem para o chakra do coração. O lótus, ó, a gente começa com a mão em prece, a gente deixa o dedo mínimo e o polegar unidos, tá? Eles ficam coladinhos. E a raiz da mão também, lembra da raiz da mão, ó? Tá? Então, ó, o polegar, os dedos mínimos ficam unidos e os polegares também, tá vendo, ó? E eu vou abrir o máximo que eu puder, tá? E aí eu trago as mãos aqui, ó, de uma maneira confortável. Eu não preciso trazer na altura do peito, eu posso trazer num lugar, ó, que eu consigo relaxar os ombros, tá bom? Então, ó, solta, dá uma soltada em mão, tá? Porque parece que não, mudra dá, se a pessoa tiver uma mãozinha mais durinha, mudra dá uma pegada nas mãos, tá? Às vezes a mão da pessoa tá mais tensa, tá? Então dá uma soltada aqui. A gente até usa mudra para galera que tem artrose e artrite nas mãos para abrir espaço, tá? Então, ó, vamos cruzar o pé esquerdo na frente, ó, tá? Ó, cruzei, né? Dei uma articulada, abri pelve, contraí nádegas, lembrei do abdômen, tenho o pé, tenho o topo de cabeça. Estou olhando para um ponto na minha frente. Trouxe as mãos unidas, ó, posso montar para frente o mudra. Vou abrir a flor de lótus, ó, tá? Os polegares conectados, a pontinha dos dedinhos também. Abri a flor. Trouxe a flor na altura do meu peito, ó, acomodei. Inspiro profundo, exalo longo.
Se você se sentir tranquila com isso, você pode experimentar fechar um pouquinho os olhos. Se você se sentir tranquila com relação a isso. Se não, mantenha os olhos abertos. E tá tudo bem assim também. E aí, eu vou abrindo devagar os meus olhos, vou desmanchar meu gesto, vou fazer uma respiração profunda, vou apoiar um pé ao lado do outro, um segundinho, ó. Vou fechar os meus olhos, vou sentir como é que está a chegada do pé direito no chão e como é que está a percepção do pé esquerdo. Só sente. Sente e cria um desenho. E guarda esse desenho na tua memória e vamos ver como é que ele fica depois que a gente fizer para o outro lado, tá bom? Ó, fiz a transferência do peso do corpo, né? Eu vou trocar no penoca agora, tá? Então, vou passar o direito na frente, ó. Direito agora? É, né? Ó, tá? E abri, cresci, tem topo de cabeça, né? E aí eu faço o lótus, posso fazer apontado para frente, ó. Eu acho que fica mais fácil de montar, tá? Os dedos mínimos, os polegares, a raiz junta, abri. Abri a flor, tudo que eu podia, trago, ó. Dou aquela respirada funda, contrai nádegas. E se eu sentir que tá tudo bem, tento fechar um pouquinho os olhos. Não rolou para mim fechar os olhos, não fecha, tá tudo bem. Agora eu vou abrindo devagarzinho os meus olhos. Desmancho o gesto, respiro, pouso um pé ao lado do outro, fico um segundinho de olhos fechados. Sente como é que tá um lado e como é que tá o outro. Beleza. Abre os olhos, dá uma soltada, né? Vamos fazer o último, referente às devis, mas vamos misturar um pouco as devis, tá bom? Vamos misturar duas, pelo menos vão estar envolvidas nesse asana, tá? Dá só uma olhada em mim antes de fazer. Vocês vão afastar a lateral pernas, primeiro deem uma olhada, tá? E aí, vocês vão virar os dois pés para fora. E cada uma tem um tanto de abertura de pelve, tá? Então, você vai abrir o que der. Eu sempre peço para a pessoa entrar, meio que dando uma jogadinha para lá e para cá, como se ela fosse se entendendo com os encaixes dela. Então, ela vai dando uma jogada, beleza. Então, aqui é o meu tanto, vou ficar por aqui. Consigo ir mais, vou mais. É o que cada uma dá conta, beleza? Então, você vai chegar onde você dá conta, tá? Ó, vou mais perto para mostrar o outro gesto. A gente entrelaça dedos das mãos, ó, tá? E deixa os polegares em riste. E a gente traz o gesto na altura do peito. E aí a gente aproveita o gesto para dar aquela expandida na caixa. Então, estamos lá com Durga, pezão no chão, pelve, pé. Estamos lá com Sarasvati. E a gente pode dar uma direção para o nosso olhar. Vou colocar uma ideia para vocês, aguenta aí. Vamos ao olhar, tá? Você vai olhar para frente, para um ponto fixo, mas você vai olhar, vai perceber um lado e o outro. Vocês vão usar a visão periférica de vocês, tá bom? Então, eu estou olhando para frente, não é olhar para lá e olhar para cá. Eu estou olhando para frente, mas pelo canto dos meus olhos, eu estou percebendo o que, que tem do meu lado direito e o que, que tem do meu lado esquerdo. Tudo bem? Vamos juntar as três no asana só. Então, vamos embora. Ó. Pés, ó. Respira, pelve, mudra, respira, dá uma relaxada nos ombros, olha para frente,
Mas pelo canto dos olhos, percebe o que tem do lado direito e do lado esquerdo. Amplia a visão. Respira lá. 1. Força, força. 2. Tenta dar uma descidinha. Volta. Relaxa. Não desmonta. Respira. Dá uma respirada aí. Nós vamos tentar ir de novo, tá? Sente que tem chão, pés. Vai descendo, vai se entendendo com o teu corpo, ó, com as possibilidades do seu corpo, tá? Entrelaça dedos o gesto, relaxa os ombros, respira, olha para frente e percebe que tem o entorno. Tem do lado direito e do lado esquerdo. Respira lá. 1. 2. Ponta os cotovelos bem para fora. Tenta abrir cotovelos. Aê! Entrelaça dedo da mão. Desce, força na pernoca. Volto. Relaxa. Vou fazer um zigue-zague, ó, tá? E vou soltar as pernas, vou dar uma mexida. E vou testar, e vou ver se está tudo bem, tudo no lugar. Tá bom? Beleza, tá? Vamos fazer uma transição para mudar o plano corporal. Então, o que a gente vai fazer agora? No meio do seu tapete, tá? Você vai dar uma destravada lá. Não precisa deixar o joelho durão. Pode dar uma relaxada nos joelhos, tá? Uma ideia. O pessoal que faz yoga comigo está acostumado com essa ideia. Faz de conta que você só tem crânio e coluna, tá? Como se fosse uma cobrinha, tudo bem? E aí, quando você for descer, você vai levar a cabeça, o queixo no peito, e você vai imaginar que é o teu crânio que vai começar a mergulhar e ele vai puxando as vértebras da tua coluna com ele, tá bom? Então, ó, inspirei e expirando, ó, vou colocando, né, o abdômen lá para dentro e eu vou descendo. Então, a minha cabeça, ela vai puxando as vértebras da minha coluna, como se fosse uma locomotiva, ó. E os vagões são as vértebras da coluna. Então, a cabeça fica pesadona, e eu chego lá embaixo. Chegou, fica lá, fecha os olhos. Não me interessa se a sua mão chegou no chão ou não, não me importa. Estrava os joelhos, acomoda órgãos internos, né, o abdominal, e solta o peso na cabeça. Acabou, ficou. Se a gente for pensar na nossa casa-corpo, em algo que enfeia a nossa casa, que prejudica a nossa casa, são as tensões, tá? Falando lá de Lakshmi, né? Ela abençoa quem cuida da sua casa. Tensões. Tensões dificultam a nossa casa, enfeiam a nossa casa-corpo, tá? Tenta soltar nessa posição tudo que você puder soltar, tá? Excetuando o pé que está firme no chão e o abdômen que está lá segurando os órgãos internos, solta peso de braço, solta a musculatura das costas, solta o peso da cabeça, solta. É como se, eu falo que é como se você estivesse carregando uma mala muito pesada e agora você está se livrando dela. Eu não quero carregar isso, agora eu vou me livrar. Então, ó, eu largo o peso, ó, né? Eu largo esse peso, ó. Eu entrego esse peso para o chão, ó. Né? É meio que ele não me pertence. Tudo bem? Eu dou uma respirada, eu dou uma soltada aqui. Tudo que eu, dentro das condições do meu corpo, eu puder soltar. Tem corpos e corpos. O que você entende por soltar, se livrar, ó, tenta se livrar, tá? Dei uma última respirada, soltei. Vou dobrar os joelhos, tudo que eu precisar dobrar, para tocar com a ponta dos dedos das mãos no chão. Vou escolher uma perna, vou dar um passo para trás, apoiei o joelho, e depois vem a outra. Entrei num 4 apoios. Desse 4 apoios, eu vou dar um jeitinho de sentar. Sentei, apoio mãos atrás do corpo, solto o peso da cabeça lá para trás. Fica um pouquinho de olho fechado,
Sente o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Sinta o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Bom, você vai sentir aqui. Antes de encerrar os dentes, pode soltar a língua dentro da boca. Beleza. Dá uma respirada, dá só uma olhadinha em mim, porque tem um pessoal que eu acho que nunca fez yoga, então eu vou explicar para vocês não ficarem perdidos no rolê, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês deitarem sobre as costas. A gente vai fazer uma postura que é chamada postura da ponte, tá? Essa postura, ela tem uma relação com Lakshmi, com a deusa da sabedoria, com a deusa da auspiciosidade, da beleza, né? Lakshmi também é a deusa da beleza, tá? Mas a gente vai fazer a postura de Lakshmi e a gente vai fazer debaixo do corpo o Kali Mudra, que é o mudra de Durga, tá? De Durga Kali, tá bom? Então, nós vamos fazer uma postura, né? A gente está fazendo uma mistura de várias devis aí dentro da aula, tá bom? E eu vou trazendo mais coisas nesse contexto aí, tá? Ó, pisei na frente do meu tapete, tenho espaço lá atrás, faço a flexão dos joelhos, boto o bumbum para dentro, olho na direção do meu pubis, vem comigo, tá? Vou desenrolando a minha coluna, vou deitando sobre as minhas costas, ó, tá? Cheguei no chão, tá tudo bem? Esparramo o corpo no chão. Dá uma respirada funda. Sente como é que ficou. Como é que está o corpo? Como é que está a respiração? Como é que está o bem-estar? Faço a flexão dos dois joelhos e apoio os dois pés no chão. Então, vamos lá. Meninas, né, que nem eu, que estão com rabo de cavalo, e o rabo de cavalo está mudando a posição da cabeça. Aliás, né, quem puder, depois eu vou fazer um outro negócio. Quem já puder, tiver cabelo preso, quiser soltar o cabelo, solta o cabelo um pouquinho. Depois eu vou fazer um outro negócio aí, tá? Não tem problema ficar descabelado, tá dentro de casa, não pega nada, tá bom? Então tenta soltar ali um pouquinho o cabelo. Depois eu explico uma outra coisa que a gente pode fazer. Ó, pés, eu preciso senti-los, tá? Eles sentem. Pelve, eu vou imaginar que a minha pelve está estreita, tá? Então, pelve. Braço estendido, coladinho ao lado do corpo, palma da mão apoiada no chão. Vou botar o bumbum para dentro, vou subir na postura da ponte, ó. Setu Bandhasana, na ponte. Se der, gira um ombro para trás, gira o outro, vou fazer o Kali Mudra debaixo do meu corpo, ó. Se der. Não rolou, Dri, não dá. Não tenho braço para isso, dói meu ombro. Deixa o braço estendido ao lado do corpo, palma da mão virada para o chão. Tá ótimo assim também, ó. Inspiro, expiro. Fecha um pouquinho os olhos. Eu tenho pé, eu tenho pelve. Talvez eu tenha mudra. Leva um pouquinho a atenção para os seus olhos. Imagine que você está olhando para eles agora. Ó. Agora vamos inspirar lá no alto. Vai descendo vértebra por vértebra da coluna. Vem vindo lá de cima da torácica. Põe o bumbum bem para dentro. Desce. Vem lá da torácica. Ó. Última coisa que chega no chão é a sua pele. Respira. Nós vamos tentar ir mais uma vez, tá? Pés, pelve estreita, braço estendido coladinho ao lado do corpo. A partir dos pés, eu vou levantar minha pelve. Ó. Sentindo os meus pés, eu vou subir minha pelve. Giro o ombro para trás, se der. Vou lá para o Kali Mudra, se der.
Se não der, braço estendido, coladinho, próximo ao corpo. Palma da mão virada para o chão. Pouquinho de olhos fechados, uns segundinhos, ó. Lembra dos olhos. Olhe para os seus olhos. Inspirou, vai descendo vértebra por vértebra da coluna, vindo lá de cima da sua torácica. Chegou a pelve no chão, respira. Trago um joelho de encontro ao peito, depois vem o outro. Vou me embalando devagarzinho de um lado para o outro. A minha cabeça vai rolar junto com o meu tronco. Ó. Minha cabeça rola junto. Ó. Vou junto. E vou junto. Então, vamos lá. Vou parar no meio. Vou apoiar os dois pés no chão. Então, vamos lá. Postura final. Se você está num lugar que está frio, cubra-se, tá? Comece a pegar sua cobertinha e comece a se cobrir. Quer usar um travesseiro embaixo da cabeça, quer botar um travesseiro embaixo dos joelhos, use-os. Você tem uma toalhinha de rosto, eu lembro que eu pedi para vocês, mas se você esqueceu, não tem problema. Se você tiver, você vai dobrar a toalhinha de rosto ou um pano qualquer que você tenha. Você vai cobrir somente os olhos, você não vai cobrir as narinas, tá? E aí, cabelos, tá? Antes de fazer, ó, dá uma soltada, ó. Enfia os dedos, mesmo tendo cabelo curto, tá? Ó, eu vou enfiar os dedos e vou dar uma chacoalhada e vou dar uma soltada no meu couro cabeludo, ó. Você vai dar uma soltada no seu couro cabeludo, né? As devidas, tirando principalmente Durga Kali, elas são bem descabeladas mesmo, sabe assim? É tipo é quando o vento sacode a cabeleira, entendeu? A Lakshmi e Sarasvati são mais comedidas, mas Durga Kali, o cabelo é soltão, é loucão. Então, ó, solta, descola um pouco o couro cabeludo, ó, dá uma soltada, né? Soltou o cabelo, aí legal, vai cobrindo os olhos, vai acomodando, pega travesseiro, pega a coberta, pega o que quiser. Quem recebeu o mantra, quiser colocar o mantra, quem não recebeu não tem problema, tá tudo certo, quem esqueceu, né? Não precisa criar, né? Mais tumulto, né? Tá gostosinho, tô de boa, minha casa tá silenciosa, vai no silêncio da sua casa, tá bom? E inspira bem fundo, exala bem longo e descansa. Não se preocupe com a hora de retornar. Se você dormir, dormir. O máximo que pode acontecer é ela acabar e você continuar dormindo. É a pior coisa que pode acontecer. E nem é pior. Dormiu porque estava cansado. Tá bom? Vai lá. Fecha os olhos, descansa.
Fazer uma respiração bem profunda, sem pressa. Calma, né? Dá uma respirada, deita um pouquinho de lado, sem pressa. Um pouquinho sobre a lateral do corpo. E aí, a partir da lateral do corpo, vai se sentando. Ó, quando sentar, fecha um pouquinho os olhos, equilibra a pelve, equilibra tronco, põe a cabeça no lugar. Dá uma respirada aqui, ó. Ó, a gente vai usar um gesto, um mudra diferente, tá? Colocar uma mão sobre a outra, ó, no peito, e a gente fecha um pouquinho os olhos e deixa as mãos aqui, tá? E a gente tenta sentir mais alta, né? Com um pouco mais de espaço, um pouco mais sustentada. A gente pode pensar naquela fisionomia um pouco mais serena e o olhar descansado. A gente sente um pouquinho a respiração acontecendo no peito, mas a gente também sente a passagem do ar pelas narinas. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saviriyam Karavavahi Tejasvina Vadidamastu Avidvishavahi. Juntas nos protejamos, que juntas nos reforcemos, que nunca haja um mal-entendido entre nós, que juntas obtenhamos o melhor êxito deste ensinamento. Que haja paz, paz, eterna paz. Sim seja. Namastê.